Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ulisses e a gente está resolvendo aqui a prova do Enem 2022 e a gente vai começar aqui com a questão 93, tá? Vamos lá. A penicilina é um medicamento, penicilamina é um medicamento de uso oral utilizado no tratamento de várias doenças. Esse composto é excretado na urina, cujo pH se situa entre 5 e 7. Vamos marcar isso aqui. pH se situa entre 5 e 7. pH da urina, né? A penicilamina, cuja fórmula estrutural plana está apresentada, possui três grupos funcionais que podem ser ionizados. Então vamos ver aqui, ó. Ele diz pra gente que tem o grupo carboxila COOH, que é esse grupo aqui, cujo pKa é igual a 1,8. Então já vamos anotar aqui, ó. pKa, já vou explicar o que é isso. É de 1,8. O grupo amino, NH2, que pode ser convertido em amínio, NH3+, cujo pKa é 7,9. Então ele está falando desse grupo aqui, cujo pKa é igual a 7,9. Na verdade, não é bem esse, né? É depois que esse aqui é convertido no grupo amínio. Amínio eu tô achando estranho, eu conheço aqui como grupo amônio, tá? E o grupo tiol, SH, que tem um pKa de 10,5, 10,5. Né? Então vou por aqui, pKa desse grupo, 10,5. Muito bem. Sabe-se que pKa é igual a menos o log de Ka. A gente já vai falar sobre isso. Qual a estrutura derivada da penicilamina? Qual estrutura derivada da penicilamina é predominantemente encontrada na urina? Bom, antes da gente começar a explicar, né, a resolver esse exercício, eu preciso explicar para vocês, né, essa relação de pH e pKa, tá certo? Então a gente vai imaginar aqui, para entender essa história, vamos imaginar um ácido genérico HX, tá certo? Um ácido fraco, né? A gente só vai usar pKa quando a gente estiver falando de ácidos fracos, tá certo? O ácido HX é um ácido fraco. Então, como sendo um ácido fraco, se ele tiver em solução aquosa, ele vai estabelecer o seguinte equilíbrio: o ácido não ionizado, HX, e a espécie ionizada. Quando o ácido HX ioniza, ele libera H+, né? E forma o ânion X-. Tudo bem? Bom, se é um equilíbrio químico, a gente tem uma constante de equilíbrio que é o Ka, né? A constante de equilíbrio K, que a gente já conhece. Como é um equilíbrio de um ácido, a gente vai chamar de Ka. Mas é o mesmo Kc que você estudou lá no equilíbrio químico, tá certo? Bom, a gente já sabe que como a gente está falando de um ácido fraco, esse Ka vai ser menor do que 1. Mas agora isso não importa muito, tá? O que importa? É você saber a expressão desse Ka. Como qualquer constante de equilíbrio, a expressão dessa constante de equilíbrio é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, né? Então vamos lá, ó. Concentração dos produtos aqui é H+, vezes o outro produto que é X-, dividido pela concentração do reagente, que é HX. Muito bem. Essa é a expressão do Ka, tá bom? Muito bem. Agora a gente vai ter que ver aqui o pH. Bom, pH ele é menos o log da concentração de H+, certo? Nenhuma novidade até aí, né? O que é o pH? É uma forma de eu medir a acidez do meio, certo? E ela se relaciona com a concentração de H+, que tem no meio, tá ok? Quanto maior a concentração de H+, menor o pH. Né? O pH vai de 0 a 14, quanto mais próximo de 0, mais ácido o meio está, portanto, mais H+ tem no meio. E quanto mais para cima ali de 0, né? Quando a gente vai de 0 para 14, a gente vai diminuindo a quantidade de H+. Tá certo? Tá. E o pKa? O que vai ser o pKa? O pKa, matematicamente, é a mesma história do pH. Né? A gente vai fazer menos o log do Ka. Tá certo?
Mas o que isso fala para a gente? Bom, como o pH é uma medida de acidez do meio, o pKa é uma medida de acidez do ácido que a gente está tratando, tá bom? Só que o que acontece? Da mesma forma que quanto menor o pH, vou até escrever aqui, ó, quanto menor o pH, maior vai ser a concentração de H+, a gente também tem essa relação com o pKa, né? Quanto menor o pKa, maior é o Ka, né? Ou seja, quanto mais forte o ácido for, maior é o Ka e, portanto, menor o pKa, tá bom? Então, ácidos que têm um pKa baixo são mais fortes do que ácidos que têm pKa maiores, tá bom? Isso aqui é legal a gente saber. Agora, qual que é a relação do pH com o pKa? Veja bem, se o pH tem um determinado valor e o pKa tem outro, o que a gente precisa saber? Vamos imaginar que eu tenho uma certa quantidade de H+ no meio, né? Vamos supor que eu escolho um valor de pH que seja maior do que o valor do pKa do ácido, tá bom? Se o valor do pH é maior, o que significa isso? Bom, significa, né? O que é o pH? pH é a força de acidez do meio, né? E pKa é a força de acidez do ácido. Quem está mais forte aqui? O meio, né? Se o pH é maior, o meio tem mais H+ do que o ácido pode liberar. Então, imagina aqui, né? Nesse equilíbrio, se a quantidade de H+ do meio é maior, eu estou aumentando a quantidade de H+, ou seja, eu forço esse equilíbrio a deslocar para a esquerda, tá bom? Isso vai fazer com que a forma predominante ali do ácido presente na solução vai ser a forma que a gente chama de forma protonada, a forma em que o ácido não solta o H+, ele fica ali com o hidrogênio, tá certo? A forma não protonada, perdão, forma protonada, tá bom? Ele tá ali com o H+. Tudo bem? Agora, vamos pensar numa segunda situação em que eu tenho o pH menor do que o pKa. Então, agora, eu estou vendo aqui que o meio é menos ácido do que o meu ácido, certo? Então, se o meu ácido é mais forte, o que vai acontecer? Eu vou ter uma tendência da quantidade de H+ do meio ser pequena. Então, se a quantidade do meio é pequena, o ácido vai tender a liberar H+, tá certo? Se o ácido libera H+, para compensar essa pouca quantidade de H+ que tem no meio, o que vai acontecer? A forma predominante do meu ácido vai ser a forma não protonada, ou a forma ionizada, tá certo? Depois de ter liberado H+. Tudo bem? Então, assim, para resolver esse exercício, a gente precisa saber disso. pH é a força de acidez do meio, pKa é a força de acidez do meu ácido. Se o meio está mais ácido que o meu ácido, o ácido não solta hidrogênio. Se o meio está menos ácido do que o meu ácido, o ácido solta o hidrogênio. Tá? Agora vamos olhar lá para o exercício e ver como é que a gente aplica isso. Dá uma olhada. Ele falou o seguinte, ó, qual a estrutura derivada da penicilamina é predominantemente encontrada na urina? Na urina, o pH é de 5 e 7, né? Ele fica ali entre 5 e 7. Então vamos ver, ó. O pKa desse grupo aqui é 10,5. Se a gente está falando de um pH entre 5 e 7, eu estou falando de um meio mais ácido, certo? Então, como o pH ele é menor, esse meio é mais ácido do que o ácido HS. Então, se o meio é mais ácido, o HS não vai soltar H+, certo? Ele vai ficar com esse H+ aí. Então, esse aqui não vai ionizar, tá? Daqui a pouco a gente vai desenhar ele ali. Acho que nem precisa desenhar, porque a alternativa a gente escolhe, né? Olha agora para o grupo NH3+, esse grupo aqui, tá? Se o pKa dele é 7,9 e eu tenho pH 7, entre 5 e 7, o meu meio é mais ácido do que o ácido.
Então, esse cara aqui também não solta H+. Então, a forma predominantemente dele aqui, ó, a forma predominante, vai ser ele com H+, tá bom? Então, eu espero que isso esteja na minha amostra, tá? E aqui, olhando para o grupo ácido carboxílico, aqui tem uma coisa, ó. Esse ácido, ele é mais forte do que o meio, porque o meio está entre 5 e 7, e o pKa desse ácido é 1,8. Então, se ele é mais forte do que o meio, ele vai ionizar, ele vai soltar H+. Então, eu devo encontrar esse grupo não como COOH, eu devo encontrar ele como CO-, porque o H+ já vai ter saído, ele é mais ácido do que o meio, tá bom? Então, resumindo, qual é a forma predominante da penicilamina? Eu preciso achar aqui uma molécula que tenha o HS, que tenha o NH3+, e que tenha o COO-, tá bom? É isso que eu tenho que achar ali. Então, vamos procurar, ó. Esse A não pode ser, porque perdeu o H+ do S, o B também. Aí o C, bom, o C tá ok esse grupo, né? Esse grupo também tá ok, porque ele tá lá com o hidrogênio, porque ele é menos ácido do que o meio. E o grupo carboxila tá ionizado. Ó que maravilha. A resposta certa é a C. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, assiste de novo com mais calma ou escreve nos comentários aí que a gente tenta responder. Tá certo? Um abraço, até a próxima.